Então, tipo, eu queria. Eu pedi pra Nath ela trazer, tipo, uma caneta e tal, mano, porque eu queria fazer, tipo, vários bagulho aqui, tá ligado? Porque eu tenho uma imaginação louca. Mas aí acabou que a Nath era mais atrasada do que tudo. Talvez ela traga no meio do caminho e eu comece a pichar essa lousa aqui, fazer uns grafites e tal. Mas, sei lá, por enquanto. Mano, essa pregação, tipo, eu formando ela, eu pensei que, eu vou fazer uma pregação que não seja tão óbvia e tal, porque, sei lá, você já deve ter, tipo, visto 900 mil pregações do Fer, falando sobre o pecado, lá, aquela que ele cata, suja a cara de barro, daí cata, lava a cara, pecado, tira a face de Deus de você, blá, 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 blá. Falei, mano, vou tentar fazer um bagulho mais doido, um bagulho, tipo, mais com a minha cara, tá ligado? Eu quero fazer uma coisa que, sei lá, tenho certeza que só eu vou conseguir fazer, que nenhuma outra pessoa vai fazer. Claro que outras pessoas vão fazer melhor, porque eu sou um bosta. Mas, tipo, esse daqui vai ser do meu jeito. Aí suave. Aí primeiro, tipo, mano, eu queria fazer agora, velho, só que eu não tenho lápisão, mas eu queria fazer, tipo, 3 circulão, tá ligado? Eu ia falar, tipo assim, primeiro, tipo, pra falar de pecado tem que falar da espiritualidade católica. É uma coisa que, tipo, muitas pessoas ignoram e tal, mas que é muito importante. E que, tipo, o pecado tem tudo a ver com isso. Porque a salvação, o céu, o inferno, o purgatório, é tudo isso que centra a nossa fé. Que a nossa fé é baseada em que, tipo, que a vida não morre aqui. Que o nosso corpo morre, mas que a vida continua. Então tem que falar sobre a espiritualidade. E a espiritualidade católica, ela é dividida em 3 coisas. Que é a doutrina, a oração e as obras. E, tipo, se você concentrar muito em uma dessas apenas, vai ficar, tipo, aquele católico meio retardado. Então, por exemplo, na doutrina, tipo, tem muita gente que fixa na doutrina, daí fica aquele povo que, mano, chato, velho. Você vai falar qualquer coisa, assim, não, mas lá naquela página do catecismo, lá, de São Pio X, mano, tava escrito tal, bagulho, papapá, e a missa de Pio V é melhor que a missa de Paulo VI. Fala pra aquele maluco chato, mano. Maluco chato. Daí, tipo, que chama até que parece que é o fariseu do século XXI lá. O fariseu era aqueles judeus que crucificaram Jesus e tudo mais, que encheu o saco lá também, tudo mais. O Fer fala muito disso. Aí, se você foca muito em obras, você vira, tipo, parecendo aquele político, que na verdade nem católico, é um político quase. Tanto que você vê muito aí que é envolvido até em partido, porque você olha lá, parece um comício do PT, o movimento, né? Nem mais nada fora isso. Então isso aqui também não posto, não aprovo. E se você ficar só na oração sem estudar nada, sem fazer nada também, você não vai estar ajudando ninguém materialmente. E também você vai estar fazendo uma cada coisa estúpida. Tipo, você vai estar rezando lá e, não, Deus falou isso aqui pra mim. Deus disse que falou pra aquele irmão, meu outro irmão. Tipo, mano, não falou nada pra mim não, mano. E isso acontece muito também. Vocês sabem onde que acontece. Não vou ficar citando nomes, mas acontece muito. Não aguento mais aquilo ali, aquele som do pio, aqueles bagulhos. Não aguento, não suporto isso aí. E de boa. Aí então, para se você é uma pessoa retardada, para eu não estar aqui fazendo bosta também, eu preciso falar um pouco das 3 coisas. Eu não tenho como aqui chegar e fazer uma obra de caridade aqui no meio, mas eu vou tentar instigar as pessoas a fazerem isso. E eu vou começar falando rapidinho da doutrina aqui, rapidão e tal, que é para dar aquela animada já antes, para depois eu falar do resto. Aí beleza. Tem a Giovana, tipo, ela é coordenadora. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres e ela tá de parabéns. Bate palma pra ela. Agora manda a Giovana sair daqui, porque ela está me impressionando. Tchau, Giovana. Oi, Natália, pode vir entrar. Natália, você trouxe então? Muito obrigado. Mais difícil. Sensacional. Aí, ó. Antes de você recuperar sua fala, ele é de cobre. Se você ficar muito tempo com ele na mão estampado, ele para. Tá. Mano, eu quero ver eu conseguir fazer 3 círculos. Onde é que tá filmando isso aqui? Vê se tá pegando a luz dele. Ah, meu Deus do céu. Moleque, ficou bom demais, velho. Nossa, tá lindo. Eu achei lindo. Você achou lindo? Tá maravilhoso, peraí. Aí, ó.
entendeu? Você tem que estar aqui no meio, pá. Pô, fica um gráfico bonito, falei. Eu não sou um baita professorzão aqui já, formado. Nada. Então, continuando. O que eu estava falando era sobre... doutrina. Tá. Pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, pecado. Longe. Então, tipo, o que define se é uma coisa pecado ou não é que ela te afasta de Deus. Beleza. Como é que a coisa pode te afastar de Deus? Tipo, existe uma tábua lá, grandona, Deus deu para Moisés lá, os 10 mandamentos. Seguindo aquilo, você não ia ficar afastado de Deus. Mas além disso, além da ação ser pecaminosa, tipo, a ação ser pecado, você tem que ter a intenção de fazer o pecado e você tem que ter a consciência que você está fazendo o pecado. Então, tipo, por exemplo, eu vou falar agora que você usar um short para você uma canção igual o Igor ali é pecado. Ele não sabia que isso era pecado. Ele está pecando? Não. Ele nem sabia, mas deveria saber. Agora, uma canção é meio dose, né, bicho? Então, continuando. E se a pessoa sabia que era pecado, mas não tinha intenção de fazer aquilo, também não é pecado. Eu vou citar um exemplo horrível, mas eu acho que, tipo, desse jeito vai fixar na cabeça, tá ligado? Porque as pessoas fixam o que é traumático, né? Tipo, o estupro. A menina pode saber que ela tipo, o sexo e tal é errado e tudo mais. Ela não tinha intenção alguma de transar, o cara forçou ela a transar. Ela não fez nada de errado, quem fez é o cara, tipo, ela não teve erro algum. E é isso. Então, beleza. Independente das três coisas, pecado. Tranquilo. Falando nisso aqui, eu já falei dos 7 pecados. Não falei. Tem os 7 pecados capitais, então, tipo, tudo que você faz aquilo lá, todo pecado que você for fazer vai cair dentro deles, tem os 7 mandamentos, e blá 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 blá, tem tudo isso aí. Passei rapidinho pela doutrina, agora eu vou contar algumas histórias. Algumas histórias de louco. Crazy. A primeira história que eu queria contar, que vai ser, tipo, sei que a minha pregação vai ser assim, né? Vai ser várias histórias que eu vou contar, depois eu vou juntar todas, porque eu me inspirei num bagulho de teatro lá, japonês, muito louco. E é isso, eu sou xarope. Sabe aquele formuláriozinho que vocês recebem lá que é pra, tipo, uma pregação tem que ter um testemunho, uma palavra, tem que ter isso e aquilo? Caguei pra aquilo. Eu fiz do meu jeito, se exploda. Eu falei, ia ficar uma merda, vai ficar eu. Isso aqui eu duvido que outra pessoa vai fazer, tá vendo, câmera, seu trouxa? Aí, é o seguinte, a primeira história que eu queria contar é uma história que, sei lá, eu acho que todo mundo já meio que conhece, que é, tipo, é o mito da caverna de Platão. Já espera o mito da caverna de Platão? O grande mito da caverna. Não vai fazer sentido nenhum agora, mas depois vai fazer. Eu juro que vai fazer algum sentido no final. Tem o mito da caverna de Platão. O que era o mito da caverna de Platão? Tinha uma caverna. Tem a entrada da caverna. E do outro lado da caverna tinha algumas correntes. Essas correntes estavam amarradas no pescoço, os braços e as pernas de algumas pessoas que estavam lá. Eles sobreviviam do jeito que dava lá naquele canto daquela corrente e não viam nada que estava fora daquela luz. Porque, tipo, quando está um lugar escuro, você vê seu ponto de luz, você não enxerga nada que está partindo dali. Mas beleza. Aí passava um povo fora da caverna e fazia tipo uma sombra. Eles achavam tipo, que essa sombra era sinais de coisa boa e tudo mais e tal. Falavam, pô, mano, mó confortável aqui na caverna, olha os sinais que eu recebo, blá 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 blá. Até que chegou um dia e um dos caras aí que estava amarrado conseguiu escapar. Ele escapou, foi pra fora, ele viu o mundo inteiro e falou, cara, isso aqui é maravilhoso, pô, o mundo é sensacional e tudo mais. Vou voltar lá pra dentro e vou convencer todo mundo a escapar também. Ele chegou, falou, pô, vocês estão amarrados aí e tal, mas, mano, o mundo lá fora é muito bom, velho. Vamos viver o mundo lá fora, mano. Olha o que tá acontecendo lá e tal. Pô, vamos sair dessa zona de conforto aí. Pô, falou, mano, tá maluco, velho. Sair lá fora é bom, mano. Você tá doido? Olha aqui os sinais aqui, ó, várias sombras e tal, mano. Aqui é muito doido, aqui é muito bom, tô confortável aqui. Cataram e mataram esse cara. Ou seja, ele estava fazendo com que as pessoas saíssem da zona de conforto, pedindo para que saíssem, as pessoas não queriam. As pessoas queriam permanecer do jeito que elas eram. Mataram ele. Então, beleza. Zona de conforto. Aí tranquilo. O outro que eu ia contar é o mito de Narciso.
Narciso era um cara que logo que ele nasceu, falaram pra ele assim: você está destinado a ser muito bonito, ser muito belo, você vai ser uma das pessoas mais belas que tem. Só que você nunca vai poder olhar seu próprio reflexo. Então, é verdade, mas não é isso que fala. Enfim, você nunca vai poder olhar seu próprio reflexo. Você é muito bonito, mas você nunca vai poder olhar isso. Você não pode olhar você assim mesmo. Você não pode olhar. Aí ele, beleza. Foi vivendo e tal, e tipo, era normal, é normal até hoje, né, velho? Tipo, as pessoas se apaixonam, vão ter relacionamento e tal. E ele tava cagando pros outros, porque ele falava, mano, eu sou muito bonito, velho. Tipo, mano, eu vou ficar com essa. Eu caguei, velho. Então, tipo, podia chegar uma pessoa mais. Mano, a mulher mais linda do reino, sei lá o que, apaixonava por ele. Sou melhor que essa daqui. E ficava. Ele se apaixonou até um tempo que ele ficou sozinho. Ficou sozinho porque ele não tava pra aguentar ele. E, por ele se amar tanto, ele olhou o próprio reflexo. E morreu. Então, ele se amava. Ele se amava e olhou a si mesmo e morreu. Entendeu? Tipo. Beleza. Ele olhou a si mesmo e morreu. Tranquilo. Outra história. Essa aqui, vocês já manjam que o. Mano. Bravo. Jesus. Não vou entrar muito em profundidade, porque tem uma pregação inteira sobre Jesus, né? Aqui, ó. Mas então, Jesus nasceu. Jesus aprendeu a rezar com Maria. E aprendeu a rezar com Maria. De verdade. Tipo, o povo fala. Às vezes a pessoa acha que, tipo, pô, Jesus já nasceu sabendo. Não, tipo, ele quis ser ensinado por Maria mesmo, tá ligado? Tipo assim, você passa numa sinagoga, você vê tem tipo aqueles judeuzinhos que ficam dançando. Você fica pensando, tipo, Jesus dançando também, tá ligado? Com Maria, devia ser mó bonitinho, né? Enfim, Jesus ele aprendeu e tal. E Jesus, tipo, ele fazia várias coisas. Ele saía fazendo várias obras. Mas antes de fazer as obras, ele parava, ia no monte, se isolava de todo mundo, rezava e ficava um tempo lá. Rezava. Toda vez que ele fazia algo por alguém, ele nunca chegava e falava, pô, eu fiz isso daqui. Pô, eu sou muito bom. Pô, eu sou sensacional. Não, o que ele falava para as pessoas? Vai, não peque mais. Ou arrependei-vos. Sempre. Ele chegava e falava, pô, vai, continua do jeito que você tá. Não. O que mais? Arrependei-vos. Ele sempre falava isso. E mais do que isso, ele também falava isso aqui, ó. Sempre. Não conte a ninguém. O problema é que todo mundo contava. Todo mundo contava. Ele chegava e falava, não conte a ninguém. Todo mundo, mano, tá ligado aquele maluco ali, velho, ó. Minha perna nem mexia, malucão ali me salvou. Tinha sempre esses caguetas, safado. Mas ele sempre falava, não conte a ninguém. Sempre. Jesus, ele não tinha tanto esse orgulho. Jesus, ele não pagava de humildão, tipo, falando, pô, não, eu sou ruim. Ele tinha certeza que ele era. Ele nunca falou, você nunca viu Jesus falar, tipo, pô, mano. Tipo, todo mundo elogiando, pô, você é o Deus, você só que ele. Ah, para com isso, não sou isso não. Você nunca viu isso, Jesus fazendo isso. Mas ele também nunca se exaltou. Ele também sempre ajudou os outros e falava para não contar a ninguém. Tipo, que ele mesmo ia agir. E você nunca viu Jesus não indo, não deixando de acolher alguém, tipo, recusando. Mas ao mesmo tempo ele era muito justo. Quando Jesus, ele chegava, dava esporro em alguém, ele dava esporro tipo de verdade. Tanto é que ele foi crucificado por isso. Porque ele chegou no templo, tinha vendedores lá vendendo tudo, ele chegou, mano, sai daqui, vou vender aqui e tal. Não era para fazer isso. Jesus era muito justo. E Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Ou seja, ele nunca conheceu o pecado. Porque o pecado é longe de Deus, te afasta de Deus. Então, se o pecado é longe de Deus, Jesus nunca conheceu o pecado, agora eu vou ter que... Não é uma alfinetada, porque eu não vou querer alfinetar os caras. Mas, tipo, é uma verdade aqui, é que Maria também nunca conheceu o pecado. Porque, pera,
Jesus não podia porque ele era 100% Deus, 100% homem. Do que é composto um corpo de um filho? É composto de partes do corpo da mãe. Sempre foi assim. Tipo, a mãe ela está compondo a partir do pai e do filho, e vai nascer pai e da mãe, e vai nascer o filho. Jesus, o pai dele era o próprio Deus. E a mãe dele era Maria. Mas nunca conheceu o pecado porque ela não podia sujar Jesus com o pecado. Não tinha como ter um contato lá e ela está passando pecado para ele. Maria é imaculada por isso. Desde que ela nasceu, ela nunca teve pecado. Nunca. Não estou dando spoiler da pregação dele também, não. É só rapidinho. Então, tipo, toda vez que, sei lá, alguém falar, tipo, pô, não... Fiquei com medo porque ele é bom demais nesse cara. Ele é falando besteira. Meu Deus do céu. Enfim, mas toda vez que alguém fala, não, pô, Maria fez isso, fez aquilo. Maria teve vários filhos. Não, Maria era uma pessoa comum. Não era uma pessoa comum. Como é que uma pessoa comum vai ter, tipo, gerando o próprio Filho de Deus ali no ventre? Não tem como. Então Maria não teve pecado nenhum. Certo? Se você vê alguém falando aí que Maria fez alguma besteira, você vai dar um tapa na cara dele. Mentira, não dá um tapa na cara dele. Pode dar também. Mas... Tá bom, eu vou contar uma história de um cara que deu um tapa na cara de alguém agora. Só porque é um off. Vou abrir parênteses aqui, ó. Parênteses. Sabe o santo do Pai Noel? São Nicolau? Ele foi preso porque falaram mal de Maria e Jesus na frente dele. Ele chegou e meteu uma surra nos caras. Desceu a lenha, desceu um tapa na cara, desceu tudo. Mano, ele confeteou. Aí prenderam ele e tal, e ele ficou preso. Enfim, conversa paralela aqui, não pode. Né, professora? Não pode. Então, aí ele desceu a lenha nos caras, até que um dia ele estava em sonho. Aí, tipo, Jesus e Maria apareceu para ele e falou: por que você está aqui preso? Dele? Porque eu amo vocês demais. Aí ele catou e recebeu a chave e ele saiu da cela. A ação dele era uma ação... já voltei, vou conectar tudo. A ação dele era uma ação errada também. Tipo, era pecador, você não pode bater em alguém, tá ligado? Mesmo que seja por isso, por amor e tal, mas você não pode. E ele era muito nervoso. Como é que ele virou um santo? Ele virou um santo porque além... Tipo, quando ele cometia os pecados e tal, ele tinha uma penitência muito grande. São Nicolau, ele pegava tipo uma pedra enorme, quando ele ficava bravo, pegava uma pedra muito grande mesmo, e tipo, ele ficava bravo sempre, tipo, diariamente ele ficava muito puto. Pegava uma pedra enorme e tacava no próprio peito, e tipo, arregaçava o próprio peito com a pedra, que era tipo, pra ele se castigar em compensação aos pecados dele, sabe? Então, porque, sei lá, todo mundo sabe que quando você morre, você vai pro purgatório e tal, geralmente, a não ser que seja um santo, você vai direto pro céu, mas você vai pro purgatório para se liberar e tal. E ele fazia com que a pena que ele ia cumprir no purgatório, ele cumpria aqui na Terra. Que é tipo, a própria pele sofrer e tal, e reduzir o corpo dele e aumentar o lado espiritual dele e tal, que é o objetivo de todo mundo. Isso aí, ó, cultura aqui. São Francisco também fazia isso. Isso não, tacar pedra. Mas São Francisco teve uma vez que ele olhou para uma mulher e teve desejo sexual por ela. Ele catou, ficou pelado e se tacou num monte de espinhos, assim, de rosa, e ficou rolando o corpo dele inteiro até, tipo, ficar todo ensanguentado. Aí depois disso nunca mais teve, tipo, prazer nenhum na carne, sabe? Então, tipo, quando você vê que tá fazendo alguma coisa e tal, além de se confessar, tenta, tipo, sei lá, fazer um jejumzinho, né? Tipo, pegar aquela penitência lá e tal. Não precisa se tacar num monte de rosas aí, porque, sei lá, São Francisco era meio radical nisso daí. Mas, enfim, continuando, voltando para Jesus. Jesus lá não contava nada a ninguém, não tinha orgulho nenhum, e sensacional, tranquilo. Beleza. Não cabe mais ali para contar outra história. Tá, enfim, vou contar aqui embaixo. Essa outra história aqui é de um jogo, é de um personagem de um jogo. Eu não vou contar o nome dele, porque pode ser spoiler, mas então eu vou dar o nome de Claudinei. Sabe o que é Claudinei? Eu estudei com um cara chamado Claudinei. E só isso mesmo. O nome é horrível. Mas, então, a história do Claudinei é o seguinte. Claudinei é um cara que ele nasceu. A mãe dele morreu logo em seguida. E o pai dele era um traficante. Não, traficante não, era um cara horrível, tipo, horroroso. Só espancava ele e tal. E que ele mesmo falava que o pai dele demorou a morrer. Porque o pai dele deveria ter morrido antes, que não aguentava mais. Ele fugiu de casa e tudo. Quem acolheu ele foi uma gangue. A gangue que acolheu ele, que dava tudo, tipo, dava tudo pra ele. Então, os conceitos morais dele eram de uma gangue. Calma, Claudinei ou pai? Claudinei. O pai dele era um maluco, retardado, ignora o pai dele. Quem acolheu ele foi uma gangue. A gangue acolheu ele porque o conceito moral dele era, tipo, foi isso da gangue. A gangue foi a única que chegou e deu moral pra ele. Aí, beleza. Claudinei, ele cresceu
achando que, tipo, que a vida era, sei lá, você roubar o outro, se matar e tal, mas ainda assim o mais íntimo dele era uma coisa boa. Teve uma época que o Claudinei ele falou, pô, não aguento mais isso aqui. Ele conseguiu uma mulher, teve um filho e foi viver uma vida, foi tipo trabalhar e tal, foi vender coisas. Até que um dia ele tinha ido vender, tinha ido trabalhar, quando ele voltou para casa, tinha assaltado toda a casa dele e tinha matado a mulher e a filha dele. Ou seja, o Claudinei não tinha mãe, o Claudinei teve um pai que ele queria que morresse logo. E a mulher e a filha do Claudinei morreram. Mataram. O Claudinei voltou para a gangue e voltou nesse sentido todo. Tudo que o Claudinei queria... Que Mário? CJ? Muito mais profundo que CJ. Enfim, tudo que o Claudinei queria era uma família. Tudo que o Claudinei queria era uma família. Tudo. Nessa gangue tinha um cara mais novo que ele, que se chamava... Deixa eu pensar no nome agora. Claudinei Robson. Aí o Robson tinha uma esposa, tinha um filho, e esse Robson, desgramado, continuava na gangue. E o Claudinei ficava muito bravo com isso, porque o Claudinei falava, cara, eu tive uma vez uma família, eu perdi, e tudo que eu queria era só ter amor, era só ter uma família. Aí o Robson tinha uma mulher, tinha um filho, e continuava nessa droga, nessa gangue. E ficava lá enchendo o saco, lá fazendo merda. E o Claudinei chegava e falava, Robson, seu desgraçado, porque ele não tinha muito modos, ele era tipo bem bruto. Vai daqui e tal, vai cuidar da sua vida, e dava um chute na cara dele e tudo. E o Robson continuava fazendo o quê? Merda. Esse Robson ia, fugia, assaltava, chegava depois todo esfacelado. Aí tinha que ir cuidar do Robson. Pensa um Robson, tendo uma esposa e um filho, aí você tem que ir cuidar dele com ele, porque tipo, ele brigou com uma gangue e tá lá, tomou um tiro e tá lá, tipo, caíram no chão, lá precisando de ajuda. Isso é coisa de um pai Robson, ensinar pro filho. Não era, nunca foi. E o Claudinei tentava ensinar ele. Conseguia. Claudinei, então, continua a vida dele e ele conseguiu conhecer o amor da vida dele, que se chamava Joanete. Joanete, é o nome de coisa que deu no pé? É? Feio, é? Joanete. Não, Joanete, porque eu quero que seja grotesco mesmo. É Joanete. Joanete era uma mulher maravilhosa e tal, e ela conseguia ver que existia uma bondade dentro do Claudinei. Apesar dele ser um troglodita e tal, que existia um lado bom dentro dele. Ela era uma das únicas pessoas que conseguia fazer isso. Só que ela não conseguia aguentar o fato dele ser da gangue. Porque, cara, eu vou casar com um cara que é da gangue. Eu não vou casar com um cara que é da gangue. Eu não vou ficar com isso. Você é louco? Eu tô maluco. Falava, Claudinei, sai disso aí. Se você conseguir sair disso aí, pô, eu até fico com você. Se não conseguiu, não vai dar. Claudinei continuava na vida dele e falava, mano, eu vou conseguir juntar um dinheiro aqui na gangue e eu vou vazar, velho. Não vou continuar nisso aqui não. E vazava. E todo mundo da gangue prometia que o Claudinei conseguiu dinheiro e tal, que ele poderia ter, tipo, tudo isso depois de conseguir e tal. Ele nunca conseguiu. E a Joanete largando ele. Aí, Claudinei descobre um dia que ele tava com tuberculose. E na época, a tuberculose era, tipo, pior que câncer é hoje, sabe? Então, tipo, quando você pega tuberculose, ele falou, eu tenho poucas semanas de vida. Claudinei ficou maluco. Mas muito doido. Pensa que, tipo, você não teve nada a vida toda, você não tem base nenhuma a vida toda, e você descobre que você vai morrer daqui a algumas semanas. O que você vai fazer, sabe? Nada. Claudinei continuou seguindo a vida dele e tal. Ele encontrou com a Joanete, falou que ele estava mal e tal. E a Joanete falou, mano, se você não largar a gangue, eu não posso ficar com você de qualquer jeito. Não consegui ficar com nada. Claudinei continuava dando bronca no Robson, falava, Robson, seu desgramado, sai dessa merda. Não, o Robson não saía, ele continuava aqui. Até que um dia o Claudinei chegou, estava ajudando, tipo, ele sempre ajudava mendigo, mesmo que passava na rua, tipo, pediu, dá uma moeda, ele catava, dava. E ele encontrou um frei franciscano. O Claudinei encontrou um frei franciscano, e o frei franciscano falou assim, existe aqui atrás um lugar que tem vários escravos latinos aqui, preciso de ajuda e tal, como é que eu posso socorrer eles? Aí o Claudinei daquele jeito, foi e ajudou, socorreu. Aí o frei, pô, muito obrigado, toma esse dinheiro aqui pra você e tal. Aí o Claudinei olhou, viu que o dinheiro era de doação e falou, não, pode ficar com você. Aí o frei, caramba, esse cara é bom. Passou. Depois de um tempo, uma amiga freira desse Claudinei apareceu e pediu pro Claudinei dinheiro para construir uma igreja lá, porque o franciscano constrói muita igreja, reforma e tal. Ele deu.
Isso era uma cidade em construção ainda, tá ligado? Era um tempo bem atrás. Aí essa cidade de construção teve um dos fundadores, o Claudinei, o cara da gangue retardado, que não tinha amor, que não tinha nada. Mas ele fez esse ato bom ainda. Aí, tipo, um dia ele tava, tipo, num lugar de trem, tipo, mandando um amigo dele viajar e tal. Aí ele viu a freira tava indo, tipo, numa missão dela que é pro México. E nisso, o Claudinei ia ter, tipo, as últimas horas de vida. Tipo, ele tava percebendo que ele ia morrer. Tava aguentando andar, não tava aguentando mais fazer nada. E ele viu a freira. Aí a freira catou toda feliz e falou: pô, tô indo pro México em missão e tal. Aquele frei franciscano lá, ele vai estar com maior inveja de mim. Olha só, eu tô fazendo missão e ele não e tal. Aí o Claudinei: pô, que bom. Ela: mas tá meio abatido. O que tá acontecendo com você? Aí ele: pô, tô com tuberculose, tudo mais. Ela falou: ah, mas tudo bem, tipo, pelo menos você sabe a hora que você vai morrer. Isso é um privilégio até, você saber a hora que vai morrer. Aí o Claudinei falou: mas eu tenho medo. E, tipo, quando ele falou que ele tinha medo, ela já percebeu na hora. Falou, tipo, o medo que ele estava significando, o medo que ele estava falando. Pensa, um cara que matou várias pessoas, que, tipo, brigava, tinha dengue. Por que ele teria medo? Quando ele falou que tinha medo, ela já notou na hora. Ele falou assim: você não precisa ter medo de Deus nem nada. Vá, viva a sua vida e faça um ato de amor, por último. Aí ele falou: ai meu Deus. Ele falou, tipo, mas eu não acredito nisso. Aí a freira falou: tem vezes que nem eu acredito. Aí eu vejo pessoas boas como você e eu me inspiro. Pessoas boas como Claudinei. A freira era uma religiosa, vivia o dia inteiro no convento, vivia o dia inteiro fazendo coisas boas. Estava sendo enviada numa missão para o México, porque ela era tão boa a ponto disso, a ponto de evangelizar em outro país, e sozinha para evangelizar em outro país. E ela falou que ela se inspirava num criminoso horrível, horroroso. Os últimos atos da vida do Claudinei foi mandar o Robson comprar, tipo, dar todo o dinheiro pro Robson e tal, para ele fugir com a família dele. E ele ficou, tipo, pro resto da gangue. Porque a gangue caçou ele e tal, porque, tipo, ninguém aceita fugir, tá ligado? Fugitivo de gangue não sobrevive. E ele foi morto, tipo, pisoteado, escarraram, cuspiram na cabeça dele e tal, mataram, deram um tiro. E esse foi o último ato da vida dele, tá ligado? Do Claudinei. Então, tipo, ele ficou feliz a ponto, ele fez um ato bom, a ponto de sacrificar pelos outros. Aí, beleza. Por que eu tô falando disso tudo? Quantos santos vocês já viram que tem, tipo, uma história parecida com essa? Tem vários, que viviam uma vida horrível até o ponto de que teve algo na vida deles, teve alguém que olhou, viu uma mísera bondade na vida deles e pensou isso. São Dimas lá, que é tipo dos santos que eu já interpretei, tá, um dos santos que eu mais gosto. Tipo, ele era um ladrão até o último momento da vida dele, tá ligado? Ele era uma pessoa que, tipo, era horrível até o último momento da vida dele. E, tipo, Deus só olhou o lado bom da vida dele e falou, tipo, beleza, mano. Pô, você tá perdoado, hoje você será com o céu já junto comigo. Bastou um ato de amor só. Pera aí. Virei macho agora. Não, nossa, o feio daquele jeito ali, de ficar feio demais. Aí beleza. O que eu queria dizer com tudo isso? Agora vai ser a conclusão. Somar tudo isso aqui, conclusão não, né? Porque vai somar tudo. Enfim. E pra dar aquela garimpada e tal. Às vezes, a gente olha tanto pro pecado alheio e não olha pro mísero lado bom. Tinha tudo de ruim. São Dimas tinha tudo de ruim. Mas foi bastar olhar um pouco do lado bom dele que ele mudou. Às vezes a gente, tipo, olha tanto o lado ruim, pô, aquele cara fez aquilo e tal. Não ajuda, a gente não dá uma mão para ajudar. E a gente esquece de olhar a si mesmo. A gente se diz muito cristão. Não, o que você é? Pô, você é? Eu sou cristão, mano. Eu sou cristão católico e tal. Mas cristão significa imitar a Jesus. E para imitar Jesus, você precisa ser como ele. Quantas vezes você fala para alguém, você ajuda a pessoa, depois fala:
corrija a sua atitude, não peques mais. Quantas vezes você chega para uma pessoa e fala, pô, se arrepende do que você fez e tal, mas você está bem ainda, só vai se arrepende. Quantas vezes você faz alguma atitude boa e ao invés de ficar no Facebook, ao invés de falar, pô, eu ajudei aquela outra pessoa e tal, chega e fala, não conte a ninguém. Que cristão você é? Você parece mais narcisista, porque fica se amando tanto a ponto de só ver o próprio umbigo, fica se amando tanto a ponto de ver o próprio feito. Pô, eu fiz aquilo, mano, eu preguei para todas as pessoas, pô, eu fiz uma peça para todas as pessoas, pô, eu intercedi para todas as pessoas. E daí, mano? E daí que você toca, e daí que você é músico, e daí que você prega, e daí que você está aqui na frente, e daí que você está sentado. Qual o mérito seu nisso? Não tem mérito algum. Às vezes a gente está na própria caverna e não olha pro lado. A gente fica na zona de conforto e tenta ajudar ninguém. Tem o mundo inteiro lá fora para você ajudar. Tem vários outros países que estão em guerra. Tem tipo cristão que morre perseguido até hoje. E você está aqui num grupo se achando porque está pregando, porque está intercedendo, porque está tocando. Qual que é o seu mérito nisso? Ainda, uma das pregações que eu sempre vejo, quando tem pregação, a pessoa conta testemunho, ela sempre fala das pessoas, pô, aquela pessoa me ajudou, se eu fosse aquela pessoa que me trouxe pra cá e tal, eu não seria nada disso, não seria nada disso, papapá. Claudinei não teve ninguém. Dimas provavelmente não teve ninguém. Quem você seria se você não tivesse ninguém? Se você não nascesse num lar católico, você seria católico. Se você não tivesse um amigo para te trazer para cá, você seria católico. Se você não tivesse alguém para te ajudar, para te ensinar, você seria católico. Quem é você para julgar alguém? Quem é você para falar algo de alguém? E mais do que isso, quem é você para aceitar o próprio erro também? O mito de Narciso, ele morre quando olha para si mesmo. Eu acho que olhar para si mesmo é uma coisa que realmente dói muito. Porque o cara mais belo lá de todos olhou para si mesmo e morreu. Você não é o cara mais belo de todos. Seus astros são das pessoas mais belas de todas. Se você olhar para si mesmo, o que acontece? Pois é. Mas tem alguém aqui, ó. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Tem um ex-cardeal que ele é agora venerável e tal, está no processo de beatificação, que ele fala isso. Existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Remorso você sempre tem. Todo mundo que faz pecado tem remorso. Independente de ser católico, de ser nada, faz. Até ateu. Pode ter certeza que se ele faz uma coisa que é pecado de fato, ele vai sentir algum remorso. Pode perguntar qualquer coisa, que você pensar em sexualidade, de tudo. Você fala, pô, se você fizer tal coisa aí, você não sente remorso? Ele, pô, mano. Não. Todo mundo. Se ofender alguém, se xingar alguém, todo mundo tem isso. Esse é um remorso. Arrependimento é quando você de fato faz algo para mudar. E aí, falando de Jesus. Jesus não olha para você olhando para o seu lado ruim. Não olha para o seu lado ruim e olha somente para ele e fica reparando somente nele. Jesus sempre olha para o seu lado bom, sempre chega ao lado bom. Dimas ali é a maior prova disso. Mateus também é uma prova disso. Mateus não era Mateus, beleza. Pedro é uma prova disso. São Pedro é uma prova disso. São Pedro errou várias vezes. São Pedro negou Jesus 3 vezes. São Pedro, além disso, depois, quando Jesus morreu, ele brigou com Paulo, que era só judeu, que tinha que ser cristão, sei lá o quê. Várias coisas erradas. Ainda assim, ele foi o líder da igreja e é o líder da igreja até hoje. E foi o primeiro papa e é o papa até hoje. Judas tinha vendido Jesus por poucas moedas, 24 moedas de ouro, de prata, sei lá, enfim. Judas se arrependeu? Não se arrependeu, teve remorso. Ele não fez nada para mudar. O que ele fez foi se suicidar. Ele fugiu do próprio erro. Ele não fez nada para se modificar, para tentar se alterar. Judas só chegou e falou, pô, eu errei, vou me matar. Tem livros que contam que, Judas, ele se sentia como se todo lugar que ele visse, que ele olhasse, as árvores olhassem para ele e apontassem o próprio pecado. O pecado dele, no caso. Então, ele olhava para uma árvore e estava a árvore, falando, pô, você vendeu Jesus. Ele olhava para outro, você vendeu Jesus. Isso é muito comum quando a gente erra também. Eu até queria que o Johnny estivesse aqui para escutar o que eu vou falar e tal. Mas, toda vez que a gente erra,
a gente fica apontando pra mim e fala, cara, como eu errei de fato, pô, eu sou horrível. Mas não é isso que vale. Jesus não vai ficar olhando, não vai ficar apontando pra você. Isso quem faz é outro cara. É um carinha ali de baixo que é fraco também, vou nem... Nossa. Só coloquei um risquinho aqui porque ele é um lixo mesmo, não vou nem falar dele direito. Mas, tipo, ele faz com que você realmente se sinta a ponto de, meu pecado é maior que tudo. Porque ele é uma pessoa que realmente se afasta completamente de Deus. E realmente ficou longe de Deus porque ele realmente foi um pecador. E ainda assim, até ele mesmo, dizem que tem uma história que, tipo, até mesmo Lúcifer foi dada a oportunidade para ele se redimir. E ele falou que não queria mesmo e, enfim, continuou lá onde que ele está e se expôs. Ou seja, Jesus nunca vai olhar para o seu lado ruim. Jesus sempre olha para o seu lado bom. E se você quer ver seu lado bom, você também tem que seguir como ele. É muito difícil a gente olhar o nosso próprio erro. Mas se a gente vê o acerto do outro, é muito mais fácil. Quando eu tinha dito aqui no lado da espiritualidade cristã e tudo mais, que tem isso daqui, blá blá, que tem você, a espiritualidade cristã também é baseada no fato de que você tem que ser muito duro com você mesmo. Tipo, não tá funcionando mais. Tem que ser muito duro com você mesmo, sabe? Tipo, você tem que ver seus próprios erros e tentar melhorar sempre. Mas com o outro, você tem que ser muito piedoso. Então, tipo... Porque, tipo, de nada adianta. Eu vejo muito isso hoje em dia, que as pessoas, tipo, cobram muito coisas boas dos outros e, tipo, a ponto de ignorar os próprios erros, tá ligado? Quando eu falei que você tem que olhar sempre o lado bom do outro, você tem que olhar o lado bom dele e tentar fazer com que ele se inspire a fazer mais coisas boas. Mas você não pode catar e, tipo, exigir, sendo que você não faz nada também. Quem é você, sabe, pra falar isso? Eu vejo, sei lá, pessoas que traiu a mulher milhares de vezes, chegando por um gay, falando, você é uma aberração. Tipo, ele é uma aberração porque é pecado transar com outro homem. Você traiu sua mulher várias vezes, é de boa. Tranquilão. Tá errado isso aí. A gente também não tem aquela... Esqueci o nome. Temperança. Temperança é uma frase que diz... Uma frase não, uma palavra que significa que é um equilíbrio entre as duas coisas. Então, ou a gente, tipo, a gente aceita qualquer coisa, tipo, não, pô, Deus perdoa. Então, tipo, você é ruim com o outro, você é mal com o outro, você não faz nada na igreja, você não tenta melhorar, você não tenta fazer nada de bom, mas, pô, você acha que vai estar tudo certo porque, tipo, Deus perdoa. Você abusa da piedade de Deus, né? Você não faz nada para evoluir. Você acha que qualquer coisa que você fizer tá bom porque Deus é misericordioso. Tá errado. É um extremo muito grande. E o outro extremo, tipo, qualquer coisa que o outro fizer com a coisa que o outro, tipo, qualquer erro que tiver, ele já vai pro inferno, já tá condenado a 1000 erros, sei lá o quê. É um outro extremo. Também é um erro muito grande. Tem que achar sempre o meio. Sempre. Sempre mesmo. E como é que você acha esse meio? São Paulo, ele diz uma passagem, que eu esqueci qual que era, daí eu nem coloquei aqui, que ele diz, tipo, que ele se alegra das próprias fraquezas. Por que ele se alegra das próprias fraquezas? Porque ele sabe que, tipo, se ele, que era uma pessoa errada, se ele que era uma pessoa ruim, consegue fazer coisas boas, quer dizer que não é mérito dele. Quer dizer que foi Deus que fez. Porque se você é bom, beleza, você faz alguma coisa e você tira de letra. Pô, se eu sou o Picasso, mano, caraca, velho, pintava de boa, tirava de letra. Mas aí fala pro Picasso chegar aqui hoje e pilotar um carro, que nem tinha na época. Pô, o cara vai ficar, mano, como assim? Tem que pilotar um carro é porque Deus deu pra ele, tá ligado? Não porque ele tinha mérito nisso. É isso que eu quero dizer. A gente tem que, tipo, alegrar nas nossas próprias fraquezas, porque é nela que nasce nossa força. É na fraqueza que nasce nosso próprio poder. E é por isso que ele diz que é na morte que nós vivemos. É sempre no nosso mal que nós vivemos. Sempre, sempre, sempre. Às vezes a gente esquece disso. Uma outra coisa que eu queria falar também é que, tipo, Jesus e tal, ele também tinha uma coisa parece na verdade, quando eu vi agora. Da doutrina que ele sabia tanto, mas tanto, que sabe aquela frase lá que, tipo, tem toda a peça de Paixão de Cristo, que quando Jesus tá, tipo, ele vai falecer e tal, vai morrer na cruz, ele fala, tipo, Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
Tem tipo pessoas que falam, pô, por que ele está falando aquilo? Como é que Deus vai abandonar o próprio Jesus? Vou ler para vocês um salmo de muito antes de Jesus nascer, muito antes. É o Salmo 21. Salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonastes? Permaneceis longe de minhas súplicas e meus gemidos. Meu Deus, clamo de dia, não me respondeis. Imploro de noite, não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram confiança em vós, esperaram em vós e o livrastes. Vós clamaram e foram salvos. Não, é que eu não quero que leia essa parte, porque essa parte não é importante. Enfim, sim, fostes vós que me tirastes das entranhas da minha mãe, e seguro me fizeste repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre da minha mãe, sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, pois não há quem me ajude. Aqui é a parte mais importante, que, tipo, daquela fala, daquele contexto. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas falsas, como o leão que ruge e arrebata. Derramo-me como água. Todos meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera e derrete nas minhas entranhas. Minha garganta está seca, qual barro cozido. Pega-se no paladar na minha língua. Vós me resististes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães. Cerca-me um bando de malfeitores. Traspassaram minhas mãos, meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me contam e observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes. Lançam sorte sobre a minha túnica. Quando Jesus fala isso, ele só fala uma frase. Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Quem tinha crucificado ele eram todos aqueles que se achavam muito bons. Eram os fariseus, todos aqueles sábios, eram todos aqueles que se sentiam cristãos muito bons. Ele fala só uma frase. Ele só falou uma frase. Essa frase foi suficiente para fazer com que todos esses caras que conheciam da doutrina e tal, se arrependessem. E quando ele fala, Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Ele fala disso. Ele fala que deste salmo. E tudo que está nesse salmo aqui, que foi séculos antes dele nascer, estava acontecendo naquele exato momento. Tinha gente repartindo a túnica dele, por sorte. Tinha várias pessoas rodeando ele. O braço dele estava sendo cortado, a mão dele estava sendo cortada. Tinha muitas coisas ali fazendo mal a ele. Ele só falou uma única frase e mostra que ele era de fato Deus. Ele era de fato o Messias. Ele consegue acabar com toda pessoa que se achava todo aquele orgulho com uma única frase. E antes disso ele tinha perdoado e tudo mais. Um Deus, 100% Deus, 100% homem, com uma única frase, conseguiu fazer com que todos os caras muito sábios se arrependessem. Só na bondade dele, só no sacrifício dele. Por que a gente não segue ele? Sabe? A reflexão que eu queria deixar para hoje, para essa pregação é justamente isso. Eu não quero uma pregação que seja muito boazinha, que traga várias coisas e tal. Eu quero uma pregação que deixasse uma reflexão de que se nós somos de fato cristãos, sabe? Se nós seguimos de fato essa pessoa que com o amor, com a própria entrega, ele conseguiu calar todo mundo que era arrogante, todo mundo que era pecador. Ele conseguiu transformar a ação daquelas pessoas. Porque o que eu sinto e o que eu olhava para mim e sentia era que eu era muito mais narcisista e ficava muito mais no meu conforto, na minha caverna, do que realmente era cristão. E é isso. E me ama isso aí. Tem que colocar aquela música agora, né? Fazer a oração. Eu acho bom. Então, eu escolhi uma música rapidão, que o Paulinho vai colocar. E é somente para falar que, todos nós somos pessoas feitas por Deus e somos pessoas que deveriam seguir a Deus e realmente obedecer os atos dele e terem como exemplo ele, sabe? E nós somos pessoas preciosas. Nós não somos pessoas que tem que se achar. Que nós somos de fato pessoas que, para Deus somos as mais belas possíveis, sabe? Narciso lá, ele era tido como o cara mais belo e tal. E para Deus nós somos os mais belos. Só que com essa beleza toda que nós temos, só não temos que nos achar. E com esse mundo todo que nós temos, que também foi oferecido aos caras da caverna lá e tal, nós temos que aproveitar isso, sabe, para servir o outro, tentar tirar os outros dos erros dele, das próprias cavernas também. E se nós não fizermos isso, nós não vamos estar seguindo Jesus em momento algum. Então põe a música aí para nós.
E aí eu não sei o que eu faço agora, eu tô com medo. Deixa eu tocar isso aí só, bicho. Tá bom. Muito obrigado. E eu vou ficar sentado porque eu tô com medo. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nos olhos se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Viu? E tipo, a lição da música era só isso mesmo. De que, tipo, sua raridade e tal, tipo, você é precioso, você é mais precioso que o mais ouro puro de Ofir, o mais puro de Ofir, sabe? Enfim. E tipo, realmente, você é realmente muito precioso, sabe? E que não é o seu pecado que vai mudar isso. Não é o que você vai deixar de fazer. Até o mais pecador de todos ainda pode se arrepender. Até o Claudinei.